Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui ao conteúdo que a gente tem visto aí sobre essa ferramenta que é o Canva, tá bom? A gente, no nosso encontro anterior, falamos aí um pouquinho de uma forma introdutória sobre o funcionamento desse site. Então, basicamente, no nosso encontro anterior, a gente falou aí desse site que você está vendo ali em cima, no endereço, que é o canva.com. Nós criamos lá uma conta, eu já tinha uma conta, na verdade, criada, loguei lá nela. A gente falou também que você pode logar com a sua conta lá do Facebook, com a sua conta do Gmail, ou criar uma conta. Beleza, quando a gente abre aqui na tela inicial do Canvas, do lado esquerdo, aqui em todos os seus designs, ficam ali registrados, armazenadas as artes que você vai fazendo e salvando na plataforma. Seria mais ou menos a sua pasta Meus Documentos, com as suas artes ali que você tem feito e etc. Fica tudo guardadinho ali, tá ok? No nosso encontro anterior a gente trabalhou essa artezinha aqui, ó. A gente fez ali uma arte para o Facebook e eu dou um clique ali, ele vai abrir o modo de edição, exibindo ali aquela arte para eu fazer ou não novas alterações, tá ok? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai deixar o Canva um pouquinho de lado e eu quero falar com você sobre alguns sites que na verdade são bancos de imagens, tá bom? Eu vou falar aqui sobre alguns bancos de imagens locais na internet onde você pode pegar imagens profissionais e gratuitas ali, você vai encontrar. O primeiro deles que eu quero falar, vou dar um clique aqui do lado, tá? Enquanto está abrindo ali a arte do Canva, é esse daqui, é o Pixabay, tá? Então você tem esse endereço aqui, ó, tá bom? Pixabay.com, tá ok? Que você abre lá e é o primeiro banco de imagens que a gente tem aqui disponível. Eu vou fazer um teste em pelo menos um deles, não vou fazer em todos, mas vou passando ali mostrando para vocês os demais. Então esse é o primeiro, que é o Pixabay. O segundo é esse daqui, é o Unsplash, tá? Esse aqui, ó, unsplash.com, tá bom? Unsplash.com é um segundo banco de imagens aí com milhares aí de imagens que você vai ter disponíveis aí. São imagens profissionais por fotógrafos, excelente resolução, qualidade de imagem realmente em alta resolução. Seguindo aqui nessa lista tem um terceiro que seria o Pexels, tá bom? Pexels.com, esse endereçozinho aqui, ó. Então você pode depois dar uma pesquisada nele também, pexels.com, e você vai encontrar ali diversas imagens ali também para você utilizar. E um quarto aqui seria o FreePic, tá bom? freepik.com. Então seriam pelo menos aí 4 possibilidades que vocês têm aí para poder utilizar. Eu vou seguir a linha aqui desse primeiro, que é o Pixabay, tá? E vou colocar ali algum item ali. Vou colocar aqui, talvez aqui, sei lá, esses detalhes aqui, quando você estiver digitando, procurando, você pode procurar em inglês, tá bom? Ou se não em português, house, casa, computer, computador, coisas nesse sentido assim. Então você vai poder procurar de uma forma ou de outra. Em alguns casos ali não vai ter algumas coisas em português, aí você pode alterar. Aqui embaixo, por exemplo, me dá a opção aqui de eu colocar ele em português, ó, esse daqui. Então se eu clico lá em português, eu posso colocar lá o que eu estiver procurando. Alguns daqueles lá de cima não vai ter essa possibilidade, mas tudo bem, vamos nesse daqui. Então coloquei lá casa e ele vai me exibir algumas aqui. Qual é a ideia? O que a gente vai fazer nesse momento? E é isso que eu preciso que você se atente. A ideia seria a gente salvar algumas imagens e fazer o upload lá dentro do canva.com, para a gente poder inserir aquela imagem, por exemplo, numa arte. Então você poderia escolher um desses sites aqui, fazer o download de algumas imagens e depois a gente jogar lá dentro, fazer o upload lá dentro do Canva, tá bom? Sempre observe nesses sites que tem algumas imagens que são pagas, então você sempre observa lá, vê se é gratuito, aí você vai e faz o download lá daquela que você quer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então vou colocar aqui primeiro essa casa aqui,
tá bom? Vou dar um clique lá, uma cabana, não é isso? Ó? Vou dar um clique nele, ele vai abrir a imagem, tá bom? Quando ele abre a imagem, isso vai variar de um para outro, tá bom? Vai variar ali de um desses sites daqui para o outro. A gente está falando especificamente desse daqui do Pixabay. Então, quando ele abriu a imagem, aqui do lado direito ele tem essa opção, ó, download grátis. Então esse aqui já está me dizendo que é gratuito, tá? Então ele já está deixando claro. Então dou um clique lá, ó, download grátis, e ele me exibe algumas resoluções de imagens. Nesse caso aqui, que a gente vai trabalhar essa arte, a gente pode trabalhar essa primeira resolução aqui, a de 640 por 426. Então seria a menor resolução, você vê que o tamanho do arquivo é menor. Já essa última aqui, na última ponta, no extremo, a gente tem uma resolução maior. Tenta imaginar, por exemplo, que você precisa fazer uma grande lona, um grande banner, bem grande mesmo, para colocar na entrada, por exemplo, aí de uma empresa, de um galpão, de uma igreja, alguma coisa nesse sentido. Você precisa de uma lona bem grande. Então você pode usar essa resolução, esse tamanho aqui dessa arte, dessa imagem nessa resolução, tá bom? No nosso caso, a gente vai usar esse primeiro aqui, já vai nos atender. Se a gente vai trabalhar com internet, imagens, esse daqui já atende, tá ok? Então escolhi o primeiro e peço download. Os nomes, geralmente ele coloca uns nomes aleatórios. Vou salvar aqui, eu gosto de colocar uns nomes um pouquinho mais simples para não me embolar. Então coloca assim, por exemplo, casa 01, aí vou salvar aqui na área de trabalho para ficar mais fácil, casa 01, eu vou botar lá, salvar. Aí vou pegar uma outra imagem, tá bom? Vou fechar essa daqui, vou voltar lá, só você clicar no íconezinho, ele vai voltar para a página inicial. Aí eu vou digitar lá mais uma vez, ó, casa, tá? Estou procurando só casas aqui, por exemplo, nesse caso. Pegar uma outrazinha aqui, vou pegar essa outra aqui na neve. Tá bom? Então vou dar um clique lá, ó, vai abrir a imagem, tá bom? Ó, download gratuito também, então clico lá, download grátis, tá? Ele dá as resoluções aqui, ó, a maior resolução, se você for imprimir aquele formato que eu falei. Nesse caso aqui eu vou usar online, vai me atender esse caso aqui. Então menor resolução e peço download mais uma vez. Coloquei no outro casa 01, nesse aqui eu vou botar casa 02, tá bom? Aí, lógico, você iria pegando as imagens ali. Isso que eu estou fazendo aqui, você poderia fazer nesse outro, nesse outro, nesse outro. Você ia ter diversas imagens ali que você gostaria de trabalhar. Dito isso, vou minimizar e vou dar uma olhadinha aqui onde que eu tenho as imagens. Vou botar ela aqui no cantinho aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então aqui eu tenho lá o casa 01 e o casa 02. Vou dar 2 cliques só para dar uma olhada, ó. 1, 2. Tenho lá a casa, fecho, 1, 2 na casa 2, tenho lá a casa também. Aí, lógico, você poderia ir pegando várias imagens aí e etc. Então, voltando lá para o navegador de internet. Então, aqui, eu estou naquela arte que a gente iniciou no nosso vídeo anterior. Então, era essa arte aqui que eu tinha lá. Vamos supor agora que eu queira fazer o upload daquelas imagens que estão lá na minha área de trabalho para dentro do Canva. Não necessariamente eu tenho que usar nessa arte aqui, não. Posso usar em qualquer outra arte. A partir do momento que a sua imagem está dentro do Canva, do canva.com, você pode utilizar ele em alguma outra arte que você tenha, tá ok? Então vou lá, vou dar um clique aqui, ó, do lado esquerdo. Eu tenho aqui Uploads, é por aqui que eu vou fazer o envio das imagens. Então clique em Uploads, tá bom? Ele pergunta se é uma imagem ou se é um vídeo, tá ok? Uma imagem ou um vídeo, nesse caso aqui são imagens. E eu clico aqui, ó, em faça um upload da imagem. Quando eu clico aqui, ele me pergunta a origem, da onde que eu quero pegar essa imagem. Posso pegar do Facebook, Google Drive, Instagram, do Dropbox, algumas possibilidades. Nesse meu caso aqui está no computador. Então dou um clique em computador e eu vou procurar ele aqui na área de trabalho. Olha lá, o casa 01, casa 01, 12. E ele vai fazer um envio, olha lá, fazendo um envio dele bem rapidinho. A imagem é pequena e fez o envio ali dela. Agora eu vou fazer o upload da segunda imagem. Dou um clique lá, computador mais uma vez, e vou lá em casa 02, 12.
e pronto, vou jogar a imagem para lá. E lógico, aqui poderia ser uma imagem sua, pessoal do Facebook, de alguns colegas, de alguns amigos, alguma imagem aí que você tem, alguma foto que você tirou e você queira colocar. Pronto, a imagem já está lá disponível para uso. Então agora, se eu quiser, não é esse o nosso objetivo no momento, era só realmente a gente conhecer esses sites que eu falei e a gente aprender a fazer um envio. Mas agora, se eu quisesse, eu poderia dar um clique e olha lá, a imagem já aparece ali, eu consigo movimentar ela, consigo aumentar, diminuir, fazer as alterações ali que eu quero, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero aí que ele tenha te ajudado e possa contribuir aí no desenvolvimento aí das nossas artes no Canva, e mais à frente a gente vai ver outras opções ali desse site, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.